Olá, amados e amadas em Cristo Jesus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma nova edição do vosso e nosso programa Novo Pacto e Nova Aliança. Não saia daí, fique aí. Como devo lidar com a ofensa? Será que devo orar contra os que me fizeram mal? É isso que Deus diz? A quem devo exatamente amar? Como lidar com os meus inimigos? Será que eu devo amar somente aos que me amam? E devo orar contra os que eu odeio? Se o ódio está em mim, quem realmente eu sirvo? Paga-se o mal com o mal? Preste bem atenção. Mas antes, inscreva e siga-nos. Então, por que muita gente ora contra pessoas? Preste muita atenção e vamos ver o que diz o Velho Testamento sobre esta questão. Não saia daí, fique conosco. A estatística mostra que as palavras graça, amor, perdão, misericórdia estão muito mais abundantes no Antigo Testamento do que no Novo Testamento? É porque, como no Antigo Testamento Deus aparece de uma maneira mais dura com o povo, mandando matar, mandando ferir, falando que ia trazer os babilônios, etc. A gente tem essa impressão errônea, mas tem, que aquele Deus é um Deus bravo, como dizia o herege Marcião do segundo século, é o Deus revoltado, é o Deus da lei. Por que Deus parece ser mais bravo, zangado no Velho Testamento e tão amoroso no Novo? Para responder essa pergunta, precisamos falar um pouco sobre valores morais e deveres morais. Valor moral diz respeito ao mérito de uma ação, se ela é boa ou má. Já um dever moral diz respeito à nossa obrigação, o que devemos fazer. Deveres morais devem ter como base os valores morais. Mas identificar se um valor moral é bom ou mau nem sempre é tão simples quanto parece. Depende muito do contexto. A ordem de Deus para o extermínio de nações inteiras segue o mesmo princípio. Se considerarmos que o pecado é como um vírus que gera a morte, podemos compreender perfeitamente a ação preventiva de Deus. Os povos dessas nações cometiam todo tipo de depravação que podemos imaginar. Pais praticavam sexo com seus filhos, irmãos com irmãos, havia orgias entre familiares, adultérios, estupros coletivos, pedofilia, zoofilia, tudo de forma generalizada. Além de perversos, esses povos também eram extremamente idólatras, ao ponto de queimarem vivos seus próprios filhos em sacrifício aos demônios. A ordem de Deus tinha como objetivo evitar que o seu povo, chamado para viver longe do pecado, fosse contaminado pelas práticas desses povos. Qualquer sobrevivente seria um risco para toda a nação. Homens e mulheres poderiam influenciar suas práticas religiosas e sexuais, crianças poupadas poderiam vingar seus pais no futuro, e os animais poderiam profanar o culto a Deus, pois eram utilizados em práticas sexuais e rituais pagãos. A prova que isso poderia acontecer foi o fato de que realmente aconteceu. O povo não foi totalmente obediente a Deus e decidiu poupar algumas pessoas. Com o tempo, os remanescentes contaminaram o povo de Deus com suas práticas, se multiplicaram e oprimiram a nação de Israel. Como consequência, a nação foi se afastando dos caminhos de Deus aos passos que os povos ao redor se multiplicavam. Séculos mais tarde, toda a nação foi destruída. Com toda certeza, os povos exterminados tiveram a oportunidade de abandonar suas práticas, como de fato alguns fizeram e foram poupados. Porém, a grande maioria decidiu pelo pecado, ou seja, decidiu pela própria morte. Dente por dente e olho por olho. Era assim no Antigo Pacto. Será que na Nova Aliança paga-se o mal com o mal? Os discípulos de Jesus oram contra as pessoas? Vamos ver o que diz a Nova Aliança sobre este assunto.
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Jesus pediu para eu amar meu inimigo, não necessariamente para gostar dele. E amar significa não desejar o ódio, não deixar que o inimigo transforme você justamente no que ele é. Por isso que a gente não pode vencer o mal com o mal, porque eu não posso deixar que o outro faça que eu seja a mesma coisa que ele. E às vezes a distância é necessária. Tanto é que uma das palavras para perdão no Novo Testamento é aphesis em grego. Aphesis significa soltar. Agora, uma coisa importante: não adianta você separar apenas geograficamente, fisicamente. Você tem que soltar a pessoa dentro de você. Para perdoar, você tem que soltar. E alguém pode perguntar assim: qual que é o primeiro passo para perdoar? Reconhecer. Não, o primeiro passo para perdoar é admitir que está odiando. Só que ninguém quer admitir que está odiando. Enquanto você não admitir que está odiando, não tem do que perdoar. Aí você fica mascarando os resultados. Não estou com ódio, estou com um sentimento. Você tem que admitir: eu estou odiando, mas isso não é bom para mim. Vou citar Shakespeare: o rancor é um veneno que você toma querendo que o outro morra. Então, se você soltar a pessoa dentro de você, você talvez terá até condições de reencontrá-la lá. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Assim diz o Senhor. Mas agora chega, porque vivemos na nova aliança. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essas palavras de Cristo fazem parte do famoso Sermão do Monte, que Jesus proferiu aos seus discípulos e a uma grande multidão de pessoas. Nesse Sermão do Monte, Jesus ensina sobre o amor aos inimigos e a importância da compaixão para com aqueles que nos odeiam. Ei, que desafio, hein? Seja sincero, não é fácil amar os que nos amam. Imagine amar os inimigos. Às vezes a gente vacila até com quem ama a gente, não é? Quanto mais com os inimigos. Como que eu posso fazer isso? Como você pode fazer isso? É fácil de ler, de falar, mas não é fácil de pôr isso em prática, porque é contrário à natureza humana. A tendência nossa é responder ao ódio com mais ódio, à violência com mais violência. No entanto, Jesus nos chama a agir de maneira diferente e a amar nossos inimigos como a nós mesmos. Essa mensagem foi uma bomba, não é, para os discípulos, para todo aquele povo da época de Jesus e até hoje é. Amar nossos inimigos não significa, é claro, que nós devemos colocar nossa vida física e saúde emocional em risco, mas significa que nós devemos lutar contra nossas emoções negativas e venenosas e buscar ser testemunhas do amor de Cristo. Na Bíblia há muitos exemplos de pessoas que responderam com amor e compaixão mesmo em situações difíceis. Um desses exemplos é Davi, o rei Davi. Ele foi perseguido e ameaçado pelo rei Saul, que queria matá-lo, mas em vez de retalhar e lutar contra Saul, Davi respeitou sua posição de rei e esperou pacientemente pelo momento certo para se tornar o próximo rei de Israel. Davi nos mostra que é possível responder com amor, mesmo em situações que naturalmente a maioria responderia com ódio. Devemos lutar contra nossas emoções negativas e buscar ser testemunhas do amor de Cristo, mostrando sempre compaixão e bondade para com aqueles que nos ferem, que nos machucam, nos magoam. É importante lembrar que isso não é fácil e que muitas vezes a gente falha. Quem nunca errou que atire a primeira pedra, não é? Mas olha, a graça de Deus é suficiente para nos ajudar e nos fazer amar os nossos inimigos. É só pela graça de Deus mesmo. Só a graça de Deus pode fazer a gente responder com paciência e compaixão àqueles que de alguma maneira nos perseguem e nos maltratam. Quando somos feridos, nós devemos buscar a orientação de Deus e pedir ajuda do Senhor para dominar esses sentimentos destrutivos e poder desfrutar da paz que Jesus nos deixou. Você quer ter um coração mais amoroso? Deseja abandonar os sentimentos de vingança? É isso mesmo que você quer? Então fale isso com Deus. Abra seu coração a Ele.
A antiga ordem dada por Deus a Moisés está revogada. Cristo nos ensina a amar os nossos inimigos, a bendizer os que falam mal de nós, a deixar a ofensa, a calúnia por si mesmo. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Por isso, preste bem atenção. Não ore contra as pessoas. Orar contra pessoas alimenta o ódio. E quem tem ódio é do mal e não tem Deus. Muito cuidado. Nunca leia a Bíblia sem o dono da Bíblia. Por hoje ficamos por aqui. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Até o próximo programa.